Oi, galerinha, voltamos. Então, última parte, espero que seja a última parte, mas será, eu tô passando bem resumido. Última parte aí da nossa revisão sobre os pronomes pra gente continuar os nossos estudos. Então, vamos lá? Todo mundo animado, né? Porque acabou de sair de férias, então todo mundo aí com muita vontade de estudar, né? Então vamos lá. Eu acabei de falar pra vocês na aula passada, né? Na revisão parte 2, que verbos intransitivos são verbos que têm significado completo, ele com o seu sujeito ali na frase vai ter um significado completo, então ele não vai precisar de complemento. Já o verbo transitivo, ele tem um sentido incompleto, então vai precisar de complemento. E ele se manifesta em três formas, essa transitividade verbal, que é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e os verbos bitransitivos ou verbos transitivos diretos e indiretos, ok? Então, olha só, vamos lá primeiramente para os verbos intransitivos. Como a gente sabe, é o quê? Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Então, eu coloquei vários verbos, né, como o verbo nascer, morrer, viver, voltar, chegar. Qualquer coisa, dá uma pausadinha aí para você retomar. Creio que você tem escrito no caderno que foi como atividade, certo? Então, vamos lá. Olha o exemplo. Exemplos de frases com verbos intransitivos, ou seja, frases que têm seu sentido completo e não precisam de complemento. Valentina nasceu. Só faço chorar. Meu pai ainda não voltou. O bebê caiu. Minha filha já casou. Estas razões não procedem. Então aí, vamos aí. Por exemplo, Valentina nasceu. Quando eu digo Valentina nasceu, todo mundo entende, eu passei o recado. Aqui tem meu sujeito e tem aí o meu verbo. Esse verbo ele vai ser intransitivo porque ele não está precisando aqui de complemento, tanto objeto direto quanto indireto, certo? Para ter um significado da minha frase, o que eu quero dizer, certo? Então ele se caracteriza como verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Eu tenho aqui nessa frase todo um sentido. Se eu quero saber se ela nasceu de cesárea, se ela nasceu normal, se ela nasceu grande, pequena, gorda, magra, certo? Se ela nasceu saudável ou doente, isso aí é uma informação adicional, certo? Aí eu vou perguntar e tudo. Mas, aqui na frase, eu já sei, uma ação foi feita. Alguém sofreu aqui uma ação. E eu tenho esse sujeito e esse verbo que me dá conta aí dessa informação. Então, por isso que é um verbo intransitivo, ok? Então, é isso. Da mesma forma, tem os outros exemplos, que tem o vídeo, eu explico, eu não sei se eu explico cada um, mas eu acho que eu explico. Mas é isso, por exemplo, o bebê caiu. Quando eu digo o bebê caiu, poxa, todo mundo se assusta, né? Sabe que alguém caiu ali. O bebê caiu. Se ele tá bem, se ele tá mal, se ele tá chorando, se ele não tá, se ele tá rindo. Não sei, informação adicional. Mas eu, com a minha frase aqui, com o meu verbo intransitivo, eu passei a informação. Ok? Continuando. Então temos aí, né, o verbo intransitivo, que eu acabei de dizer, que não vai precisar de complemento, mas nós temos os verbos transitivos que vão precisar de complementos. Aí temos, então, os verbos transitivos diretos. Quando ocorre, então, professor, esse verbo transitivo direto? Eu esqueci. Então tá, deixa eu refrescar sua memória. Verbos transitivos diretos são aqueles verbos que vão necessitar de um objeto direto, certo? Para completar o seu sentido. Porque sem esse objeto, sem esse complemento, ele vai ter um sentido incompleto, certo? Então, olha só, verbos transitivos diretos não necessitam de preposição para estabelecer regência verbal com objeto direto, certo? Então, quando vocês têm uma frase, você quer saber, né, se ele é direto, indireto e tal, primeiramente, ele vai te responder as perguntas o que e quem, certo? Se ele te responder a esses elementos, ele vai estar te indicando, então, o que sofre a ação verbal. Então, olha só, exemplos, ler. Né? Os alunos leram. Se eu falar para alguém, os alunos leram. A primeira coisa que a pessoa vai se perguntar, leu o quê? Né? Leu o quê? Então, leram os livros. Eu preciso aí de um complemento, eu preciso de uma informação, né? Para que eu saiba como, quem, certo? Para que eu tenha um sentido completo nessa frase. Do verbo fazer. Vocês fizeram este projeto? Vocês fizeram. Vocês fizeram? Né? Se eu perguntar também, se eu afirmar.
muitas vezes você pode perguntar, fez o quê? Né? Se não estiver no contexto. Fez o quê? Fez quem? Vamos dizer assim. Então, é preciso de complemento para estabelecer aí uma relação de sentido. Então, são verbos transitivos. Verbos transitivos diretos que vão usar objeto direto. E o verbo transitivo direto, vocês viram aqui que ele não precisa de preposição para estabelecer regência, certo? Tanto a regência verbal com o objeto direto. Então, eu brinquei com vocês e eu sempre falo isso, tem isso em mente. É como se fosse assim, o objeto direto, ele se liga, né, o verbo com uma preposição, ou, não necessita de preposição, desculpa. O verbo com o restante da frase não vai precisar de uma ponte. A ponte, no caso, é a preposição. Então, tem em mente que o objeto direto, ele não tem essa pontinha aí. Então, ela é ligada diretamente ao verbo. Já o objeto indireto, olha aqui, o objeto indireto, né, os verbos transitivos indiretos, são verbos que vão precisar, né, dessa preposição. Olha só, um verbo transitivo indireto necessita obrigatoriamente de uma preposição para estabelecer regência verbal com o objeto indireto. Então, eu brinco aqui, quando é um verbo transitivo direto ou um objeto indireto, precisa da pontinha. A pontinha, então, né, essa ponte seria a preposição, tá? Para você entender que ele precisa ir de algo para ligar o verbo ao resto da oração. Já no verbo transitivo direto, objeto direto e objeto direto, né, ele não precisa ir dessa ligação de preposição, ele se liga diretamente, como o nome diz. Então, não tem muito segredo, viu só? Aqui um exemplo de objeto direto, tá? De verbo transitivo direto, só vou falar um. Do verbo ler. Os alunos leram os livros. Como eu disse aqui, o sujeito é quem? Os alunos. Predicado restante da frase, leram os livros. O verbo transitivo direto é que? Leram, certo? Esse é o verbo. Quem leu? Leu o quê? Né? O objeto direto responde pra gente, complemento de sentido, os livros, certo? Aqui também, respondendo ao verbo transitivo indireto, são verbos que necessitam de um objeto indireto para completar o seu sentido, certo? Sem esse complemento fica com o sentido incompleto, mas também o objeto indireto precisa de mais uma coisinha, que é o quê? A preposição. Então, olha só, precisar, do verbo precisar. A empresa precisa de mim. Sujeito quem é? A empresa, certo? Predicado, restante da frase, precisa de mim. Esse verbo transitivo direto, ele vai, né, a gente vai se perguntar se eu falar somente a empresa precisa. Precisa de quem? Né? A empresa precisa de mim. Então, o objeto indireto, ele responde as perguntas de que, de quem, para quem, em quem, certo? Então, é isso. Então, pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo assumem majoritariamente, tá errado, a função do objeto direto ou objeto indireto, podendo ser tônico ou ato. Substitui um substantivo que tem a função de objeto. Sempre complementa o sentido do verbo. Resumindo aí o que eu expliquei para vocês detalhadamente. Olha só, mais um exemplo. Exemplos de pronomes pessoais oblíquos. Olha a frase. Eu dou atenção a ela. Olha só. Quem dá algo a alguém, né? Aqui nós temos, então, o pronome eu, que é um pronome reto. O verbo dar, né? Que aqui está como dou. E ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Só que aqui, como ele é direto e indireto, aqui ele vai ficar, ele vai precisar de complemento, porque se eu digo eu dou, né, aí a gente pergunta, quem dá algo a alguém, né? E nesse caso aqui, o complemento indica que eu dou atenção a ela, por exemplo, eu dou atenção à aluna, certo? E aqui nós temos o ela, que é o pronome oblíquo tônico, certo? Então tem tudo isso. Então, o ela acaba sendo objeto indireto, certo? Do verbo dar, porque também precisou da preposição, então ele ficou sendo objeto indireto, certo? É isso, bem simples. Então, olha só, para entender melhor, né? Para reforçar aí o que eu disse. Verbo transitivo precisa de complemento, certo? Por quê? Porque quando é verbo transitivo, ele não tem seu sentido completo, somente no sujeito e no verbo. Quando é verbo transitivo direto, é o que eu disse, não vai precisar da ponte aí.
Então, ele não vai precisar da preposição. É que eu ligo a preposição à ponte, certo? Que é ligar o verbo ao restante da frase. Não vou precisar. Já no verbo transitivo indireto, eu preciso dessa pontinha. Eu preciso da ponte que liga o verbo ao restante da oração. Então, exige sim a preposição, certo? E já no verbo transitivo direto e indireto, né? Ou bitransitivo, eu já falei para vocês, se vocês encontrarem denominado como bitransitivo, é esse aqui. Não pense que eu deixei de te ensinar, tá? É esse, transitivo direto e indireto. Por quê? Esse verbo pode exigir as duas formas, certo? Como na frase anterior. Ele dá atenção a ela. O verbo dar aí, ele pode muito bem dar conta do significado ou não, dependendo da frase. No caso dessa frase aqui, precisou de complemento porque eu tinha que saber o que eu dava. Entendeu? É isso. Ficou tranquilo. Repetindo, se ficou obscuro, se tem alguma coisa que não entendeu, que embaraçou, por favor me pergunte, tanto no grupo quanto no privado. É válido, se ficou um pouco obscuro, retomar as 3 ou 4 aulas que eu gravei, que está no YouTube e no Google Classroom. Vá para lá, assista, retome as suas anotações, porque você tem essas anotações no caderno, tá? Lembrando que é revisão, com tudo que vocês já viram. E se estiver muito crítica a situação, abra o jogo comigo pra gente ver o que a gente faz, ok? E temos, enfim, os pronomes de tratamento. Lembra lá da atividade da Malala? Uma atividade diagnóstica que nós fizemos, que nós encontramos vários pronomes de tratamento. Então, são pronomes que nós usamos aí no chamamento a alguém, certo? Temos aí você, que é a forma de tratamento familiar, né, que nós usamos corriqueiramente. Temos senhor, senhora, que é um tratamento de respeito às pessoas mais velhas, por exemplo, aos nossos avós, mãe, pai, tias, tios. Vossa Senhoria, né, que já é um tratamento cerimonioso. Vossa Excelência, tratamento para altas autoridades. Vossa Eminência, né, que é somente para cardeais. Vossa Santidade, né, que é para o Papa, o Santíssimo, né. Vossa Alteza, que é dedicada a príncipes e duques. Vossa Magnificência, que é para reitores de universidade, né. Vossa Majestade, tratamento para reis. E Vossa Reverendíssima, tratamento para sacerdotes. Tem mais, mas eu deixei esses aqui. Nós vamos conhecendo através de leitura, através do contato com o mundo. Nós vamos aprendendo esse plano de tratamento. Então, meninos, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa me procura aí. Estamos aí, vamos dar continuidade, né? Até mais.